é que uma única pessoa consegue remodelar um continente inteiro? Vamos mergulhar juntos na Era Napoleônica, um período que não só deu um rumo para a Revolução Francesa, mas que, na prática, reescreveu as regras do jogo político e social em toda a Europa. E, olha, as próprias palavras de Napoleão já dão uma ideia da ambição dele. Ele não se via como um simples líder, não. Ele se via como o salvador, aquele que ia trazer ordem para o caos, o grande arquiteto de uma nova era. Mas para a gente entender como Napoleão chegou lá, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e mergulhar no caos que ele dizia ter domado. Vamos voltar um pouquinho no tempo para a França logo depois da Revolução. A situação da França era, para ser sincero, desesperadora. O governo da época, o diretório, era fraco e corrupto. A inflação estava nas alturas. O povo passava fome e, para piorar, o exército colecionava derrotas. Existia um sentimento geral de que era preciso um líder forte, alguém que botasse ordem na casa e devolvesse o orgulho à nação. E é nesse cenário de caos total, nesse vácuo de poder, que surge a figura de Napoleão Bonaparte. Para muita gente, ele não era só um general, ele era a própria solução para os problemas da França. A imagem dele era tudo. Ele não era só mais um general vitorioso. Ele foi transformado em um herói, uma figura quase mitológica que representava a grandeza e as promessas da Revolução. Ele era a cara de um novo patriotismo, o homem que ia trazer a glória de volta. E ele não perdeu tempo, com o golpe de 18 de Brumário, um momento que virou a página da história francesa. Ele derrubou o diretório e instalou o consulado. Na teoria, o poder era dividido entre 3 cônsules. Na prática, a autoridade real estava toda nas mãos dele, como primeiro cônsul. Era uma autocracia que ele muito espertamente legitimou com um plebiscito mostrando a força do seu apoio popular. Com o poder consolidado, Napoleão começou a arrumar a casa. Ele iniciou um período de reformas intensas para reconstruir o Estado. O foco era, antes de mais nada, ter paz interna para poder reestruturar o país. E aqui a gente vê talvez o seu maior e mais duradouro legado, o Código Napoleônico. Pensa só, antes dele, a França era uma coxa de retalhos de leis diferentes e confusas. Esse código unificou tudo, garantindo os interesses da burguesia com princípios revolucionários, como igualdade perante a lei e direito à propriedade. A influência foi tão grande que virou modelo para sistemas de leis no mundo todo. Mas ele não parou na lei, não. As reformas foram em todas as áreas, pensadas para reconstruir a França do zero. Ele criou o Banco da França para estabilizar a economia, reorganizou a educação para formar cidadãos leais e capacitados, e investiu pesado em obras públicas, não só para modernizar o país, mas também para gerar emprego e ganhar ainda mais apoio. Era tudo parte de um grande plano para fortalecer o Estado. E aqui está o ponto-chave, a grande contradição do governo dele. Por um lado, ele consolidou ideias de liberdade e igualdade na lei. Por outro, ele não pensava 2 vezes antes de cortar liberdades pessoais quando achava necessário. Impôs uma censura forte na imprensa, proibiu greves, usou a religião como ferramenta de controle e centralizou a administração de um jeito bem autoritário. Era um equilíbrio complicado entre libertador e déspota. Agora, vamos avançar para a fase em que Napoleão, no auge do seu prestígio, se coroa imperador em 1804. A partir daqui, o foco muda completamente para a expansão militar. As guerras napoleônicas definiram essa era. E olha que curioso, enquanto a marinha dele foi esmagada pelos britânicos na Batalha de Trafalgar, em terra, o exército francês era praticamente imbatível. Essa força em terra o levou a impor o bloqueio continental, uma espécie de guerra econômica contra a Grã-Bretanha. Só que isso o arrastou para mais e mais conflitos, como a invasão da Península Ibérica e a campanha que, no fim, selaria o seu destino, a da Rússia. A lógica do bloqueio continental era brutal e simples: isolar a Grã-Bretanha economicamente até ela não aguentar mais. O problema? Fazer com que toda a Europa obedecesse. E essa tentativa de forçar a cooperação levou Napoleão a novas guerras de desgaste, um atoleiro que aos poucos foi sugando os recursos do seu imenso império. E foi justamente essa expansão exagerada, essa ambição sem limites, que se tornou o começo do fim. Vamos ver agora como o império que parecia invencível começou a desmoronar, começando pelo erro catastrófico que foi a invasão da Rússia. Os números aqui são de arrepiar e falam por si. Pensem bem, do gigantesco exército de quase 600 mil homens que marcharam para a Rússia,
Menos de 100 mil voltaram. Foi uma catástrofe de proporções épicas. E embora todo mundo fale do General Inverno, a verdade é mais complexa. O grande exército foi aniquilado não só pelo frio, mas principalmente pela tática russa de terra arrasada e, um ponto crucial, pela falha logística gigantesca dos franceses, que não conseguiram manter suas tropas abastecidas a milhares de quilômetros de casa. Enfraquecido depois do desastre na Rússia, os inimigos de Napoleão viram a chance que esperavam. Uma coalizão de países europeus o enfrentou na gigantesca Batalha das Nações e o derrotou. Ele foi forçado a abdicar e foi exilado na pequena ilha de Elba. Enquanto isso, na França, a antiga monarquia era restaurada, numa tentativa de apagar a era napoleônica da história. Mas a história ainda não tinha acabado. Numa das reviravoltas mais espetaculares da história, Napoleão fugiu de Elba, voltou para a França, foi recebido como herói pelo exército e retomou o poder. Esse período, que ficou conhecido como os 100 dias, terminou com sua derrota final em Waterloo e seu último exílio na remota ilha de Santa Helena. Depois de sua morte em 1821, o que é que sobrou? Qual foi o saldo, o legado que a era napoleônica deixou para o mundo? O impacto dele é inegável e a gente sente até hoje. Ele deixou o Código Napoleônico, que é base para a lei em muitos lugares. Seus exércitos, mesmo quando perderam, acabaram espalhando os ideais da Revolução, como liberdade e nacionalismo, pela Europa inteira. Ele criou o modelo de Estado centralizado e burocrático que ainda vemos por aí. E, claro, ele redesenhou completamente o mapa político do continente. O que nos leva à pergunta final, que ecoa até hoje. Afinal, Napoleão foi um reformador que consolidou os ideais da Revolução ou foi um tirano que sacrificou a liberdade em nome do poder? A verdade é que o debate sobre o legado dele continua, complexo e cheio de contradições, assim como o próprio homem.